Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem com você? E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a dança. Olha que legal. E quais os objetivos dessa nossa aula de hoje? Então, vamos iniciar com quais são os objetivos da nossa aula. Identificar e refletir o conceito de dança, esquematizar e compreender a classificação de algumas danças, então a gente vai ver algumas classificações, e também citar alguns benefícios proporcionados pela dança. A dança traz diversos benefícios, a gente vai citar alguns deles durante a aula. Então, algumas perguntas para vocês responderem acerca do nosso objetivo e do que a gente vai ver. O que é dança? Você consegue definir o que é dança? Um movimento? É um movimento ritmado? O que você acha que seja a dança? Como que vocês conseguem definir a dança? Quais estilos de dança que você conhece? Com certeza você deve conhecer alguns estilos de dança. Talvez você não saiba o nome, né, de alguns que você conheça, mas eu tenho certeza que alguns você deve conhecer. E você sabe alguma classificação desses estilos de dança? Então, a gente vai ver alguns deles. A dança, ela traz alguns benefícios? Sim, né? A gente já pode responder que sim. O que vocês acham? Claro que sim. E quais são esses benefícios? Vamos verificar. Então, vamos definir a primeira pergunta, o que é a dança? Então, vamos definir o que é essa dança. Tá? Então, uma definição, né? A professora trouxe uma definição de um autor, né? Então, uma definição científica, e aí existem várias definições, só que a gente vai ver essa aqui. Dança. A dança é o meio de expressão. O que é expressão? É se expressar, capaz de projetar no tempo e no espaço as mais diversas potencialidades criativas do ser humano. Olha que legal essa palavra, criativas. Então você vai potencializar, você vai mostrar essa potencialidade criativa que você tem dentro do tempo e do espaço, tá? Assim, ela se torna uma forma de desenvolvimento e aprimoramento físico, mental e social. Então, ela vai melhorar a questão física, mental e também social. Nossa, seres humanos. Falar um pouquinho sobre a história. Então, vamos pensar um pouquinho na história da dança. A dança é tão velha quanto a própria vida humana. Então, essa frase, ela resume bem essa questão histórica. Então, a dança é muito antiga. A gente encontra a dança desenhada em pinturas rupestres lá nos primórdios. Então, a gente entende que a dança ela é muito, muito, muito antiga. Claro que os seus objetivos eram outros, mas ela foi, com o tempo, sendo trazida e é muito antiga. Retrato dinâmico da história da humanidade. Então, é o retrato dinâmico da história, né, nossa, enquanto seres humanos. Está ligada ao trabalho, às festas e à religião. Muitas vezes, então, ela está ligada a isso. O homem antigo dançava os momentos solenes de sua vida, de sua existência. Então, os homens lá atrás, eles dançavam nesses momentos solenes, né? Comemoravam a sua vida e a sua existência. Hoje em dia também a gente faz isso. Dançar era inseparável do viver cotidiano e uma arte que nasceu do entusiasmo e cresceu como uma expressão coletiva, uma expressão geral. Então, a gente encontra a dança, elementos da dança em diversos setores da sociedade. E isso veio através da história, né, lá atrás. Então, a gente está falando de história. E daí, falando em história, eu trouxe o primeiro exercício para vocês. Qual é a lembrança mais antiga sua dançando? Qual que é a tua lembrança de você dançando? Qual que é a primeira lembrança que você tem de que você estava dançando, né? Geralmente quando a gente é criança. Consegue se recordar algo marcante daquela época? O quê? Então, por exemplo, a professora trouxe esse exemplo aqui, né? Que é uma dança bem conhecida, inclusive, que marcou uma época. Então, se você lembra de uma dança que você fez, você consegue lembrar o que marcou aquela época? Ah, era a época da Copa do Mundo, né? Era uma época em que estava tendo Olimpíadas, era uma época... Eu lembro de eu dançando num baile que teve, que o time do meu avô foi campeão, né? Então, se você consegue lembrar, tenta relatar. Nós já voltamos.
E aí, lembrou alguma? Se você lembrou e quiser dividir com seus amigos aí, ou com os professores, fica aí a dica para vocês dividirem essas lembranças, que às vezes esse momento de nostalgia, a gente tira muito sorriso da gente, que a gente lembra de momentos que às vezes a gente se envergonha, né? Nossa, eu dancei isso, né? Mas então é legal a gente relembrar com os nossos amigos que não foi só você que dançou, com certeza teu amigo aí também dançou. Tá? Continuando. Então, a dança ela foi classificada de várias formas. Eu tentei trazer do mais antigo para o mais moderno, tá? Essa classificação das danças. Essas divisões que alguns autores fizeram nesse processo histórico das danças, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre como ela foi dividida, tá? Então, esse autor, em 2010, ela é retratada pelos seus dados históricos. Então, ele retratou a dança pelos dados históricos. Ele se classificou como danças étnicas, folclóricas, de salão ou sociais e teatrais ou artísticas. Então, essa era uma definição que tinha em 2010. Aí, alguns autores, com o passar do tempo, trouxeram a definição de classificação teatral e social. Só dividiu assim. Existem as danças teatrais e as danças sociais. Aí daria de 2010 a dança clássica, moderna, contemporânea, étnica e de salão. Então, em 2010 ela fez essa classificação. E aí eu até peço desculpas, né? O professor falou que veio trazendo, né? Agora a gente vai regredindo, tá? Ó, Faro, em 1986, ele classificou em étnica, folclórica e teatral. Aí, em 1990, solo, em pares e em grupos, né? Depois vieram danças de salão, folclórica, jazz e sapateado, e folclórica de salão, de rua, criativas e circulares. Professora, mas eu faço a dança em uma academia, eu faço a dança num local, e eles classificam como essa classificação aqui de 2008. Eles falam que a dança que eu estou fazendo lá é dança circular. Ok, aceitável, tá? Sem problema algum. Então, essas são as classificações conforme os seus autores. Isso não quer dizer que eu faço uma dança de salão, você faz dança de salão. Está dentro de uma classificação. Você pode encaixar a dança de salão em todas elas. Tá? Às vezes não está explícita a palavra, tá? Mas está implícita e a gente pode colocar ela aqui. Agora a gente vai ver alguns estilos. Então, nós vimos as classificações e a gente vai ver alguns estilos de dança. Tentem aí verificar os elementos, as características, né, da vestimenta, dos movimentos. Vocês vão ver que eles se diferenciam uns dos outros. E, assim, com relação às regiões também elas se modificam. Tem região que um estilo é muito mais trabalhado que o outro. Né? Então, quero que vocês vocês façam essa associação e também a diferença entre elas. Então, o estilo clássico, né, aqui representado pelo balé clássico, vestimenta, ponteira, sapatilha, né, movimentos bem amplos. Tá? Aí aqui a gente tem o jazz, um pouquinho diferente, mas olha como elas são, né, são próximas até, se a gente parar para pensar. Não são tão distantes, né, mas é diferente, bem diferente. Daí aqui o bolero, acompanhem lá no slide. Já mudou a vestimenta, já mudou também os movimentos, né? O bolero bem latino, né? E contemporâneo, aqui também. Contemporâneo, pode ver que ela está descalça, roupas bem leves, movimentos, né, bem livres. Conseguem visualizar a diferença entre os dois, por exemplo, né? Aí eu trouxe para vocês também o sapateado, que também é um estilo de dança. O sapateado, né, uma das principais características é o seu sapato, né, que faz o barulho, que vai auxiliar no ritmo da música. E o reggaeton, que também é um ritmo bem latino, né, aqui para cá, para o nosso lado do mundo. O reggaeton é bem conhecido, principalmente países assim como Argentina, Paraguai, Brasil também, né, tá se apropriando um pouquinho do reggaeton. Dança de rua,
A gente vai ver um pouquinho mais sobre dança de rua, em específico ali, dando uma ênfase maior para as danças de rua. Movimentos bem diferentes. E o country, né? Teve uma época que talvez os pais, os responsáveis de vocês, os avós, foi bem conhecido o country, as pessoas dançavam nas festinhas e tinha esses passinhos aí. Então, se vocês perguntarem, com certeza vão achar alguém da família que fazia esse tipo de passinho aí nas festinhas que iam. E o segundo exercício, anote no seu caderno. Você gosta de dançar? Por quê? Quais são as facilidades e as dificuldades que você encontra para dançar? Então, você vai responder essas perguntas, tá? Você gosta de dançar, sim ou não, e por quê? E o que você acha que é fácil e o que você acha que é difícil na dança? Nós já voltamos. E aí, fácil ou difícil? Tem gente que acha fácil, tem gente que acha difícil. Eu, particularmente, acho difícil. Eu sou mais pro lado esportivo, né? Do esporte, dos jogos. A dança não é muito minha amiga, mas eu tento, né? Na medida do possível eu tento, não deixo de fazer, tá? E quais são as facilidades e as dificuldades? Para mim, eu tenho dificuldade na questão ali motora mesmo. Parece que todo mundo está indo para o lado direito, eu estou indo para o lado esquerdo. E aí, com certeza, você deve ter uma facilidade, uma dificuldade com relação à dança, né? E se você gosta de dançar, muitos gostam porque acham legal, né? Acham que deixa a gente mais alegre, enfim. Danças de rua. Então, lembra que eu falei que ia dar uma ênfase às danças de rua? Então, vamos lá. Nem todos os estilos surgiram nas ruas, apesar do street significar rua. Então, a gente usa o termo street dance e não quer dizer que todos eles surgiram nas ruas, né?
mas o street significa rua, mas isso não quer dizer que todos surgiram lá. Street dance significa dança urbana, do povo, que não veio do meio acadêmico. Então foi o povo em que criou. A dança de rua, o objetivo é resgatar o interesse e a atenção dos jovens pela dança. Então muitos jovens de vocês gostam desse estilo de dança e se apropriam dele para os seus benefícios, utilizar os seus benefícios. O objetivo é incentivar também a prática no ambiente escolar, buscando o maior envolvimento do jovem. Então, a ideia é que vocês participem, que vocês pratiquem. As características das danças de rua. Coreografias com movimentos fortes, rápidos e vigorosos, porém sincronizados e harmoniosos. Também movimentos finos de quadril, de corpo tipo onda e ombro com deslocamento. A gente pode ver vários desses elementos no slide aqui, tá? Vários elementos a gente consegue ver dessas características que a professora acabou de dizer. E quais são os benefícios da dança? Então vamos lá. Ampliação da expressão das emoções, sentimentos e espontaneidade no relacionamento consigo mesmo e com o outro. Proporciona ao indivíduo maior expressão por meio de gestos e movimentos, tonifica os músculos, melhora a postura. E eu trouxe essa imagem, né? Porque é a imagem de uma pessoa que está se expressando, se divertindo, demonstrando seus sentimentos, suas emoções, sem vergonha alguma. A gente deve ser assim, né? Quem consegue dançar melhor, ok, mas quem não consegue dançar assim, que dance assim e seja feliz na sua forma de dançar e que todos respeitem isso aí. Mais alguns benefícios: estimular o cérebro e a memória, combater a depressão e promover o prazer e o humor, favorecer e perder as calorias, o ritmo, a flexibilidade, a agilidade e a coordenação motora. Vai favorecer tudo isso, certo? E chegamos no nosso terceiro e último exercício, relacionado a filmes de dança. Você já assistiu algum filme com cenas de dança? Se sim, coloque o nome, comente um trecho e escreva qual estilo que você acha que ele estava se referindo. Se você acha que não, descreva um estilo de dança que combinaria com a categoria de filme que você assiste. Então, você gosta de assistir determinado tipo de filme, que tipo de dança combinaria com esse filme? Se você fosse o produtor, que dança você colocaria para esse filme? Então, as duas opções, escolha uma, responda e nós já voltamos.
E aí? Já assistiu? Muitos de vocês já assistiram, às vezes não conseguem se recordar agora, né? Nesse momento, não conseguiu se recordar nesse momento. Ou então, se não, com certeza vocês têm criatividade para colocar uma dança aí nesse filme, nesse tipo de filme que você gosta. Aí eu trouxe alguns exemplos de filmes para que, se vocês quiserem assistir, então tem vários tipos de exemplos, alguns bem clássicos, né? Footloose, tem vários bem clássicos aí. Então fica como dica para vocês assistirem. Tem até com criança, quiser assistir com a irmãzinha aí, fica a dica para vocês. E também os games, né? Eu trouxe alguns aqui, o Just Dance, Dance Central, então tem vários aqui, a professora trouxe alguns, tá? Que são esses mais modernos, que são jogos eletrônicos e que a gente pode dançar, né? A gente pode vivenciar a dança, tá? Mais ou menos aqui um gráfico de como que seria, né? E retomando um pouquinho sobre o que nós vimos na nossa aula de hoje, nós vimos sobre a dança. Nós vimos a sua definição, a sua classificação, os seus estilos e os seus benefícios. Eu gostaria de agradecer aqui o Ronaldo. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua presença conosco. Agradecer vocês, estudantes, professores. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.